Envolvimento parental na prática da ginástica artística. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do Eleva. E hoje a gente quer tratar sobre o envolvimento dos pais na vida esportiva dos atletas, mais especificamente no contexto da ginástica artística. A gente sabe que a participação dos pais é uma ferramenta auxiliar no trabalho do treinador e no desenvolvimento do atleta dentro da modalidade. Contudo, alguns profissionais que trabalham com a ginástica relatam ter uma dificuldade na relação com os pais dos alunos. Então, no vídeo de hoje a gente trouxe 3 dicas rápidas que podem ajudar a gente a estabelecer relações mais positivas com os pais dos nossos alunos nesse contexto esportivo. Lembrando que o nosso exercício diário nessa relação com os pais é buscar sempre um equilíbrio entre o excesso de participação e a falta de participação na vida esportiva dos filhos, né? O excesso de cobrança e o desinteresse. Então, a gente sabe que alguns pais depositam muita expectativa nessa carreira esportiva dos filhos, na modalidade que eles estão praticando, e alguns dos pais não dão tanta importância para esse momento quanto os filhos atribuem. Então, nessa relação, a gente precisa buscar um equilíbrio entre esses dois extremos. A nossa primeira dica é que o professor ou treinador tenha em mente que, muito mais do que ensinar ginástica para uma criança, ele está sendo responsável por algo que é a maior preciosidade na vida dos pais. Então, quando a gente consegue ter esse olhar que os pais têm sobre as crianças, a gente consegue entender o porquê de alguns comportamentos e ter mais empatia no momento que a gente se relaciona e se comunica com os pais. A segunda dica que a gente traz, e aí a gente está também discutindo uma habilidade importante que o treinador deve estar constantemente aprimorando, é a comunicação. Então, quanto mais efetiva for a comunicação que a gente tiver com os pais, melhor vai ser o relacionamento que a gente constrói com eles nesse contexto. E o que implica essa comunicação? Implica que eu, enquanto um professor ou treinador, deixe claro quais são os meus objetivos dentro da modalidade, qual é a minha filosofia de treino, o que a escola de ginástica em que eu trabalho entende também, sobre como deve ser o processo de ensino da modalidade. Então, deixar claro esses processos iniciais de treinamento, né? Além disso, quando o aluno já faz as aulas, já está inserido no contexto, é importante que a gente deixe os pais a par de tudo que vem acontecendo. Então, dar os feedbacks constantemente do que tem acontecido dentro das aulas. E aí, não é só um feedback negativo, né? A gente tem que trazer todos os aspectos dos alunos, dos ginastas. Então, enfatizar o que está sendo bom, o que o ginasta tem desenvolvido, quais são os aspectos positivos da participação dele no esporte e o que a gente ainda pode trabalhar e aprimorar aos poucos. Além disso, quando a gente está tratando dessa habilidade de comunicação, é importante lembrar que ela não é uma mão de via única, né? Não sou só eu, enquanto professor ou treinador, levando informações para os pais. Eu também preciso buscar com eles informações e feedbacks que podem subsidiar a minha atuação. Então, seja entender quais são os objetivos dos pais com a participação dos filhos na ginástica, quais são as perspectivas e os anseios que eles têm em relação a essa participação, o que eles de fato entendem que é a ginástica, como que é o treinamento da modalidade, como são as aulas. E aí sim, quanto mais a gente conseguir conversar e trocar informações, mais alinhado o nosso trabalho vai estar com as necessidades da prática e com as demandas que os pais trazem para a gente. Por fim, a nossa terceira dica é inserir os pais como participantes do processo de desenvolvimento esportivo dos filhos, né? Que eles se sintam importantes e parte disso. Isso, de maneira alguma, quer diminuir as nossas responsabilidades enquanto treinador e enquanto promotores e responsáveis por tudo aquilo que acontece dentro do contexto da ginástica. Mas a ideia é que a gente consiga trazer os pais como aliados e que eles sintam que são ferramentas importantes dentro do processo de desenvolvimento dos filhos. E a forma como a gente vai incentivar que os pais estejam presentes dentro desse processo são inúmeras e a gente vai adaptando de acordo com a realidade que a gente tem dentro do nosso ginásio, dos nossos atletas e os pais com quem a gente está lidando. Um exemplo que é muito recorrente aqui, a gente traz para vocês, são nas conversas de final de aula. Essas trocas que a gente tem com os pais no final de aula, geralmente são um incentivo a mais para que eles estejam presentes na participação dos filhos. Por exemplo, quando em uma aula a gente detecta que algum aluno tem
algum desvio postural, algum problema que precisa ser trabalhado fora do contexto da ginástica, a gente traz essa demanda para os pais, conversa com eles e aos poucos eles também vão buscando outros recursos e favorecendo o desenvolvimento dos filhos estando presentes nessa trajetória. Espero que essas dicas ajudem vocês a repensar um pouquinho a relação com os pais dos alunos e lembrem-se que esses agentes são os nossos maiores aliados no desenvolvimento dos filhos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Até já!